A água é essencial para a vida e ocupa 70% da superfície da Terra. 97% da água do planeta é salgada, apenas 3% é doce. Contudo, apenas 0,77%, menos de 1%, estão disponíveis para o consumo, em lagos, rios e reservatórios. Tendo em vista a proximidade do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o programa Mesa Redonda de hoje coloca em pauta a água e o desenvolvimento sustentável. O Mesa Redonda está no ar. O programa Mesa Redonda de hoje vai debater a água e o desenvolvimento sustentável do planeta, celebrado mundialmente desde 22 de março de 1973. Este é o Dia Mundial da Água, que foi reconhecido pela ONU durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. Nós vamos discutir agora com os seguintes debatedores. Oyama Cardoso, economista e professor de Direito Ambiental. Raimundo Medeiros, supervisor de gestão participativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA. Fernando Furtado, deputado estadual pelo PCdoB. E Ronald Almeida, arquiteto urbanista e consultor da Associação dos Ex-Deputados Estaduais do Maranhão, AEDEM. Antes de começar o debate, o Mesa Redonda exibe uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre a necessidade do uso racional da água. A água ocupa 71% da superfície do planeta, mas estima-se que menos de 3% desse total seja de água doce e a maior parte dela está congelada nos polos ou no subsolo. No fim das contas, restam menos de 1% de água potável para consumo de toda a população mundial. A agropecuária é a responsável pelo consumo de 70% da água potável do mundo. De acordo com o terceiro relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento mundial dos recursos hídricos, pelo menos 3 bilhões de pessoas vão sofrer com a falta de água até 2025. E se não forem tomadas medidas para conter o uso desses recursos no setor agrícola, a procura por água vai aumentar de 70% para 90% até 2050. De toda a água potável do mundo, cerca de 12% estão no Brasil, mas nem todas as regiões do país são beneficiadas com a abundância de recursos hídricos, o que gera uma situação de desigualdade na distribuição. A região norte é a que apresenta a maior parte da disponibilidade, enquanto as regiões nordeste e sudeste apresentam um número menor dessas reservas, seguindo uma ordem inversamente proporcional ao número de habitantes. O Maranhão está dividido em 12 regiões hidrográficas, enfrenta limitações e precisa melhorar a gestão de suas águas superficiais e subterrâneas. A Agência Nacional das Águas fez um levantamento da gestão hídrica do estado e revelou os principais problemas dentro das cidades. A falta de saneamento básico, o uso do solo sem planejamento urbano e sem considerar as características das bacias hidrográficas foram apontadas como as principais dificuldades para a implantação de uma política nacional de recursos hídricos. A Agência Nacional das Águas propõe soluções de acordo com a complexidade de cada uma delas. Na Assembleia Legislativa, o tema está em pauta. O deputado Antônio Pereira levou para o plenário a gestão das águas na região do Pindaré, que concentra vários municípios. Tem a questão do abastecimento de água, a falta de água que tem acontecido por todo o Maranhão, inclusive por São Luís, por cidades importantes como Imperatriz, em Buriticupu e tantas cidades do estado do Maranhão. E que hoje não é um apanágio apenas do Maranhão e do Nordeste. Hoje vemos cidades importantes do Brasil, como a cidade mais importante brasileira, que é São Paulo, que tem sofrido também com a questão do abastecimento de água, pela falta de água. A gestão da água é um desafio a ser enfrentado ao longo do século XXI. Preservar, conscientizar, mudar velhos hábitos e criar novos, já que o direito à água é um direito humano fundamental. Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro está em pauta a má utilização, o desperdício e o desequilíbrio na distribuição de água no planeta. Professor Oyama, desde 93 que nós temos aí o Dia Mundial da Água, que
foi sugerido na ECO 92 e que a ONU adotou. Qual a importância desta data para o mundo? Quando eu me proponho falar de água, né, estou falando da vida. E essa importância, isso foi o seguinte: a primeira, vou fazer um pouco de uma viagem histórica falando dessa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento, do meio ambiente. Essa questão toda começou em 1972 com a primeira conferência internacional, né, que foi feita em Estocolmo. 20 anos depois, essa conferência se reuniu novamente no Rio de Janeiro, tá? Que foi discutido a questão ambiental. E dentro desse contexto, dessa conferência, escolheu 22 de março como Dia Mundial da Água. Quando a gente fala em água, convém destacar que ela é fator determinante para o desenvolvimento e continuação das espécies, tá certo? Todos sabemos que sem água não há vida, tá? Dessa importância que a água tem para a sobrevivência, para o desenvolvimento econômico sustentável. Tudo que se falar, né, relativo à água tem a sua importância. Água é vida. Essa é a importância que a conferência me dá. E no decorrer disso foi feito várias outras conferências, né? Conferência de Dublin, a conferência... Enfim, nós temos várias conferências de Estrasburgo também. Então, tudo isso foi dessas conferências. E o Brasil tem adotado essa questão. E olha que o Brasil é um dos países... O Brasil tem 13% de toda a água produzida no mundo. Evidentemente que essa água está mal distribuída. Tá certo? Essa água fica onde tem menos gente, que é na Amazônia. E vem para o Nordeste, por exemplo, Brasília, tem estresse hídrico. O que significa estresse hídrico? Significa que a ONU recomenda que cada brasileiro, cada pessoa, cada ser humano terá 1.700 metros cúbicos de água por ano. Nós estamos abaixo, Brasília está abaixo. O Maranhão padece por essa questão. Por exemplo, o Maranhão é um estado produtor de água. Entretanto, somente esse dado, 68% é dado pelo IBGE. A sua população tem de água boa, tem acesso à água boa. No mundo, existe pelo menos 40% da população do mundo, nós somos 7,2 bilhões de pessoas, algo em torno de 3 bilhões de pessoas não têm acesso à água boa. Esse é um dado relevante. A cobertura de água no Brasil fica em torno de 96%, no Maranhão 68%. Esse é um dado crítico. E aqui nós estamos com o deputado, certamente, né? E eu chamo a atenção dessa questão. Eu já trabalho com água há muito tempo. Eu acho que fui consultor do Banco Mundial por um programa chamado ProÁgua no Nordeste, semiárido brasileiro. E o Maranhão está desperdiçando essa grande oportunidade de que é fazer gestão de recursos hídricos. Quer dizer, nós vamos esperar, né, terminar a água para fazer gestão, como São Paulo está fazendo agora. Professor Raimundo Medeiros, nós temos aí a previsão de que cerca de 3 bilhões vão sofrer com falta d'água em torno de 2025. O que é que a Secretaria de Meio Ambiente pode fazer para que este problema não seja o problema do Maranhão em 2025? A Secretaria de Meio Ambiente ela tem a obrigação de fazer a gestão dos recursos hídricos. E isso entra a preservação das nascentes, os planos de bacias, dos rios e criar toda uma estrutura de comitê de bacia, de aplicar os instrumentos da lei para que chegue 2025 e esse impacto da falta de água seja realmente minimizado. Deputado, nós sabemos que atualmente cerca de 20% da população mundial não tem acesso à água limpa. Este dado aqui, conforme colocou o professor Oyama, né, é bem superior aqui no Maranhão. Né? Como é que nós podemos fazer para avançar nessa questão aqui no Maranhão?
Houve muitas políticas nos governos anteriores que não tiveram essa preocupação de ter esse entendimento de que a água é um bem fundamental à vida do ser vivo, isso envolvendo plantas, animais e o ser humano como um todo. E não fazendo isso, não preservando, não cuidando, como fala o companheiro da Secretaria de Meio Ambiente, não preservando as nascentes nem nada, acabou se ficando da forma que está os índices. E é preciso que com esse governo, que é um governo voltado para a qualidade de vida, inclusive sabemos que se a população tem uma água de melhor qualidade, tem mais saúde. É menos despesa nos hospitais, que cuidar das pessoas nos hospitais são caros. Então, existe inclusive, a gente tem que alertar, os Estados Unidos têm uma política que aonde tem uma nascente, aquela terra, aquele proprietário, ele recebe recursos do governo para manter aquela nascente, para preservar, e coisa que nós não fazemos no Brasil ainda. Então é preciso que a gente agora, em parceria, a Assembleia Legislativa com os deputados, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Estado, tenha políticas reais, fundamentais para preservar a água, as nascentes, para não acontecer conosco o que acontece hoje em São Paulo e em alguns estados do sul do país. Doutor Ronald, eu vi aí você fazendo as suas anotações em cima aí das intervenções, né? Qual é o posicionamento do senhor em relação a essas questões? E obrigado aqui à nossa Assembleia por essa oportunidade. De muito tempo, como arquiteto urbanista mais ligado à questão do desenvolvimento regional, que é a minha especialidade, a gente sabe perfeitamente que a melhoria do IDH, que é um dos temas principais do discurso, da plataforma de campanha e de governo, e já no governo de ações concretas do governador Flávio Dino, no programa de governo dele, ele colocou 65 itens, que o número dele era 65. Era uma coisa mnemônica para lembrar. O número 1 era a água. A proposta número 1 do candidato Flávio Dino era a água. Isso já demonstrava uma conscientização sobre um tema cada vez mais polêmico, mais controvertido, porque a água, em toda a história da humanidade, nós viemos da água, a civilização, o ser vivo, todos viemos da água, não é? E o planeta é 70% coberto de águas, não é? Então nós sempre tivemos isso como uma coisa infinita, né? Como se fosse o oxigênio, né? Infinito praticamente. E não é. A água é um recurso natural finito, já que desses 70% de cobertura de água na Terra, apenas, como você bem lembrou, 3% são utilizáveis, são potencialmente utilizados. Estão disponíveis, mas não estão captados, né? E foi muito bom, quer dizer, nem todo mal é bom, nem todo bem é bem, que São Paulo, o maior estado brasileiro em população, o mais rico, tivesse sido atingido por uma crise e está tentando resolver com tecnologias improvisadas, né, e está usando até os volumes mortos, né? Essa crônica dos poetas mortos, a crônica de São Paulo. Mas então, Luiz Pedro, eu vejo que aqui nós precisamos trazer dentro da Assembleia esse debate. A Comissão de Meio Ambiente pode liderar esse debate, fazer aqui um fórum permanente de uma frente ambientalista para a questão da água, um fórum da água, de modo que nós temos 217 municípios que a maioria tem problemas de água, não só a água que vai ser captada para beber e ser usada, como a água servida que tem que ser tratada e reutilizada. Lá em São Paulo hoje nós temos o maior projeto de reutilização de água, feito pela Sabesp com a Odebrecht, que é o maior da América do Sul. Então nós temos que inclusive pensar nisso. Então eu gostaria de que a conversa continuasse, porque esses temas, já que nós teremos agora o 7º Fórum Mundial da Água na Coreia, e que o Maranhão pudesse, de certa forma, a Assembleia enviar um membro da comissão neste fórum, porque em 2018 o fórum vai ser em Brasília. Então nós teríamos 3 anos para preparar uma agenda maranhense importante, de modo que nós passássemos dessa situação de laissez-faire, deixar as coisas
fluírem para uma ação organizada com uma boa governança das águas. Tudo bem, nós vamos então democratizar o debate, mas só um minutinho que o Mesa Redonda vai para o intervalo e volta já. O Brasil concentra 12% da água doce do mundo, disponível em rios, e abriga o maior rio do planeta, o Amazonas. Esses números não refletem abundância, pois as perdas na rede de distribuição por roubos e vazamentos e a falta de saneamento básico têm gerado um nível de degradação nunca imaginado. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Oyama Cardoso, economista e professor de Direito Ambiental; Raimundo Medeiros, supervisor de gestão participativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente; Fernando Furtado, deputado estadual pelo PCdoB; e Ronald Almeida, arquiteto, urbanista e consultor da Associação dos Ex-Deputados Estaduais do Maranhão. Eu gostaria agora que pudéssemos democratizar aí, como falou Ronald, o debate, né? E cada um que quiser intervir pode ir fazendo e emendando uma conversa aí na outra. Você quer começar, Ronald? Não, eu só queria lembrar que o Conselho Mundial da Água, que desde 96 tem se tornado o grande comandante da ciência e dos rumos de orientação de políticas públicas para a questão da governança da água, ele já elegeu praticamente 6 temas, né? 4 grandes temas, mas tem um que é dividido em 3 relacionados. São as mudanças climáticas, a questão da governança dos recursos hídricos, a questão da água e o saneamento, água e energia, e água e alimentos, ou seja, agricultura, agronegócio, agroindústria e os ecossistemas aquáticos. Então são esses os 6 temas que mundialmente estão sendo tratados, e cada país desenvolve suas prioridades, né? Já que o Brasil tem uma matriz energética baseada em força hidrelétrica, e o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, o Rio Amazonas, na cheia, despeja 300 mil metros cúbicos por segundo no Oceano Atlântico. Então, essas possibilidades que o Brasil tem, o Maranhão é todo cercado de grandes rios, né? Então, nós precisamos dar um planejamento e fazer uma educação ambiental maciça e permanente, para que as pessoas, desde a creche até o pós-doutorado, elas possam entender a importância da água para todos os processos, inclusive o industrial e o agronômico, sendo que o agronômico consome 70% da água utilizada no Brasil é para fins agrícolas. Eu até diria que eu, como viajo muito Maranhão e vejo muitos problemas por ser da área da pesca, a gente detecta muito problema. Por exemplo, os postos de lavagem de automóveis. Hoje, o que nós temos de posto de lavagem, jogando todo o resíduo de óleo nos rios. O problema das indústrias, que também todo mundo joga nos rios. E aí veio o saneamento. Muitas das nossas cidades no Brasil não tem saneamento. Então, eu acho que a política tem que começar, e aí é fundamental, eu entendo, que a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o Estado, tem que ter políticas mais duras, bem mais duras, para que a gente possa realmente fazer com que essas questões que são isoladas em cada cidade sejam tenham mais rigidez na questão da fiscalização. Nós não temos fiscalização. Você quer ter uma ideia, por exemplo, ali em Pinheiro, na cidade de Pinheiro, bem na entrada, na cabeceira do rio, onde tem a adutora de coleta de água que vai para tratamento, né, da população, tem lá um bar, um negócio de show, né? Fora isso, tem os búfalos, os animais, né? Hoje tem um projeto que nós estamos tentando reerguer esse projeto junto ao governo, que é as águas perenes da Baixada, com pequenas comportas, com pequenas barragens, para que a gente possa manter uma lâmina d'água na base de todo o corpo da Baixada, nos campos inundáveis, que é até considerado como o nosso Pantanal, né? E que dessas águas a gente possa então manter essa lâmina para poder tirar, né, as águas que possam então produzir não só agricultura, mas tem que produzir sustentavelmente. A gente observa os projetos, por exemplo, de piscicultura, né, que agora mesmo eu tenho umas denúncias
que o pessoal estão comprando as terras que beiram os campos e estão invadindo os campos, cercando, tirando a vegetação nativa, que é fundamental para a procriação das espécies nativas dos peixes, são os berçários, estão cercando e plantando capim. Então nós temos que ter políticas para ir lá, saber até onde o cara pode, no caso, o proprietário daquela área, até onde ele pode cercar, tirar cerca dos campos, tirar os búfalos dos campos e deixar aquilo que é para preservar a água, temos que deixar ali natural e respeitando e multando mesmo e confiscando, se for o caso, até algumas coisas que têm trazido muito mal nessa relação. Professor Medeiros, nós vimos aqui o seguinte, nós temos no Nordeste um problema secular da seca, né? Ou seja, da falta quase que absoluta de água, né? E agora, neste último ano e neste ano que nós estamos, nós vimos essa questão se agravando no estado de São Paulo, como se falou aqui, o estado mais rico do país, e que está agora passando por essa crise hídrica, como está sendo chamado, né? Então, isso despertou a questão do problema da finitude da água, ou seja, a água não é um recurso infinito, né? O que é que, na verdade, nós podemos fazer aqui no Maranhão para que haja essa compreensão e que haja esta gestão dos recursos hídricos? Esse processo já se iniciou de gestão dos recursos hídricos. Como? Nós temos uma lei de recursos hídricos, que trata de toda a política estadual de recursos hídricos. E na política tem 7 instrumentos que têm que ser implantados. Alguns já começaram. Precisamos ter o plano de bacia hidrográfica, precisamos criar os comitês de bacias, e só tem 2 criados, o comitê de bacia do Munim. Nós temos 12 bacias. Nós temos 12 faltam bacias. 10. Tem Munim e Itapecuru. Munim e Mearim. Mearim. Está faltando o restante. Já temos a outorga, já se faz perfuração, já se bombeia a água somente com autorização através da outorga. E tem outros instrumentos que precisam ainda ser implantados, mas isso é lentamente. Depois chegará a cobrança, que é um outro instrumento que precisa ser implantado, mas só quando todos os outros estiverem funcionando. De maneira que ele tocou no assunto, e você também se fez referência à questão da água para o saneamento, a água no saneamento. As cidades, São Paulo, por exemplo, não tinha esse problema do ponto de vista do fornecimento de água lá, ninguém percebia isso, mas a academia já anunciava nos congressos de recursos hídricos que ia haver problema, precisava fazer uma integração entre os reservatórios, precisava fazer uma outra política em relação à preservação dos mananciais, estava sendo ocupado bastante a região das barragens. No Maranhão, nós aqui, a capital é refém do rio Itapecuru e não temos ações assim práticas de preservação do rio Itapecuru. O grande problema nosso, como já foi dito no início, é 1% da água que é doce, e é esse que a gente utiliza, o restante não se utiliza, é muito caro utilizar. O rio Itapecuru, provavelmente nessa gestão, será o primeiro comitê que será formado. Nós já temos 2, o Itapecuru será o próximo, mas isso demanda uma organização, uma mobilização muito grande, uma discussão. Isso vai envolver muita gente, muitos usuários, muitos interesses, e o comitê, ele tem podemos comparar que é um parlamento onde os usuários, todos os indústria, a própria companhia de saneamento do estadual ou dos municípios tem assento, e lá se faz discutir todos os conflitos. O estado do Maranhão tem, como foi dito também, tem bastante água. O grande problema é a distribuição. Nós temos os rios, grandes rios circundando o estado, e tem rios plenamente maranhenses, como o Itapecuru e o Mearim, uma bacia muito grande, inclusive. Mas é preciso ter realmente essa afinco na gestão das águas, porque a gente percebe que no final, em períodos do ano,
Já o Itapecuru já tem uma certa dificuldade, diminui muito a lâmina d'água. O rio Itapecuru... Só me desculpe te interromper, eu queria falar uma coisinha sobre o preço da água, que é um tabu no Maranhão, né? Mas eu trabalhei durante quase 3 anos, lá no Rio de Janeiro, na Companhia Siderúrgica da Guanabara. Eu era responsável pela parte de projetos hidrológicos, né? De drenagem, mais especificamente, e de sistema viário. Naquele tempo, 74, 76, a Cosiga pegava água do canal de São Francisco, botava tudo na usina e jogava tudo fora. Com metais, água quente, naquele tempo não tinha ainda o Cisnama, não tinha legislação ambiental e também não tinha o órgão ambiental do Rio de Janeiro, que hoje está muito bem estruturado. Então, eu fui lá 10 anos depois e o quadro mudou completamente. O governo do Rio de Janeiro passou a cobrar pela água e ficou então para o Grupo Gerdau, dono da Cosígua, que é um grupo muito organizado, eles investiram 25 milhões no sistema de reuso. Então, eles só captavam 5%, 95% era água de reuso. Então, você teve um ganho extraordinário, economicamente para a empresa foi rentável, deixou-se de estressar o rio, né, captando água, e aquela água antiga, toda suja e aquecida que se jogava para o mar, ela parou de ser lançada e, evidentemente, os 5% que ainda são lançados, despejados, as perdas, elas são clinicamente tratadas. São Paulo, com essa discussão da crise, vai certamente fazer o reuso da água com mais intensidade, porque o reuso é uma discussão antiga, que tinha um custo muito alto, mas era porque tinha facilidade, a legislação permitia fazer lançamentos. Como está mais rigoroso lançar, então realmente, e começa mais pela indústria. É a indústria que mais faz reuso da água. E outra coisa, eu queria que depois o professor me falasse da precificação das águas, que é um tema que ele conhece muito bem. Só lembrando que, por exemplo, a Prefeitura de Niterói passou uma legislação obrigando todos os novos condomínios a terem a engenharia hidráulica de reuso. Quando se faz de início, fica muito mais fácil e muito mais barato, né? Mas mesmo condomínios antigos em São Paulo, em vários lugares do Rio, já estão fazendo sistemas adaptados de reuso de água para diminuir a conta do condomínio, inclusive com captação de águas pluviais. Professor, você foi aí citado. Né? É o seguinte, eu queria me deter um pouco da base legal, tá? Por exemplo, nós temos uma legislação muito boa relativa às questões ambientais, sobretudo as questões dos recursos hídricos. O nosso primeiro diploma legal é o Código de Água 1934. Esse documento, esse instituto passou 16 anos, de 1918 até 1934, quando ele foi aprovado. Evidentemente que ele foi aprovado para resolver alguns conflitos entre o setor elétrico, tá certo? Das primeiras hidrelétricas, então, para resolver. Aí ele está valendo até hoje. Nesse documento já existia aquilo que nós chamamos alguns princípios do direito ambiental voltado para a questão da água. Por exemplo, o princípio do poluidor pagador, o princípio do usuário pagador. Isso em 1934 já existia. Então, o mundo cresceu, o Brasil desenvolveu, chegamos em 1997, foi criado um novo aporte legal, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que está valendo até hoje. Aliás, eu até escrevi quando ela fez 15 anos, tá? Todos os estados têm a sua política. O estado do Maranhão tem a sua política, né? É um ordenamento jurídico para a questão da gestão. Naquilo que o colega falou, por exemplo, dentro da lei, dos instrumentos da lei, da política nacional, que nós temos também o Plano Nacional de Recursos Hídricos. O que o estado do Maranhão precisa fazer esse dever de casa. Não só plano de bacia, mas todos os planos. Explica para o nosso telespectador o que é política e o que é plano. Porque nós temos a política, as pessoas confundem que nós já temos o plano. Não.
É o seguinte, a política é a lei, tá certo? O plano é identificar todas as relações com o meio ambiente, tá certo? Com a gestão. A lei, isso é a política de meio ambiente, por exemplo, né? Isso, aliás, está na Constituição que a água é um direito de todos, tá? É um bem comum de todos. Então, todos têm água. Qual é a diferença entre 1934, o Código de Águas, e a política atual? Naquela época, por exemplo, a água era privada. A água passava, o rio passava na fazenda de José Benedito, o cidadão tinha que pedir autorização para tirar a água. A água era dele. Hoje, isso passou. Isso é um princípio interessante, moderno. Com a Constituição diz que a água é o bem comum de todos, né? Então, passa na fazenda, eu peço, só comunique que eu estou entrando para tirar a água. Isso é a política nacional, ou a lei 9433/97 veio corrigir essa situação. Quer dizer, ele comunica que vai estar retirando a água. Mas, veja bem, Rony, nesse sentido aí, se ele fizer uma obra hidráulica, um açude dentro da fazenda, aquela água é dele. Aquilo que o Medeiros falou, por exemplo, da outorga, da autorização para captação e derivação de água. Esse também é um instrumento importante que está na lei, deputado. Eu quero só fazer uma adendo, deputado, que é muito importante você estar aqui. Já percebi que o senhor tem um interesse e gosta do assunto. Você está de parabéns, deputado, por trazer o deputado aqui. Já percebi que ele tem ligações com a questão do meio ambiente. Só porque o deputado tem uma coisa que é importantíssima, que ele falou assim meio de passagem, mas que, por exemplo, nós podemos ter um alface sem terra, um alface hidropônico, mas nós não podemos ter um peixe sem água. Sem água, pode, é verdade. Não tem peixe hidropônico. Não existe. Tem que ter dentro da água mesmo, né? Ou salgado ou doce. Todo peixe tem que ter um meio... E diga-se de passagem, na cadeia produtiva da pesca, nós temos alguns mariscos que eles são, inclusive, e peixes que são filtrantes, né? Que são utilizados, inclusive, em algumas áreas que são poluídas, utilizam-se esses peixes para que eles possam fazer a filtragem e tirar as impurezas daquela água, né? Perfeito. Continuando aqui sobre base legal ainda, ainda eu falei da política nacional, né, que é a lei 9433/97, e esse instrumento, deputado, ela é muito importante, por exemplo, que vem corrigir as distorções da questão do uso múltiplo da água, que nós acabamos de falar, introduzir o instrumento de cobrança, que é um conflito, porque diz que todos os recursos, né, naturais é de todo mundo, por como cobrar água? Eu vou ser satisfeito, deputado, se o senhor chamar a CAEMA e pedir que a CAEMA pague a água, que o Estado implemente a sua política estadual de recursos hídricos, deputado. O Estado falta implementar, e o doutor Medeiros sabe muito bem de que estou falando, que a CAEMA é grande usuário de água e que não paga água por um uso da água. Cobra água. Eu só queria destacar que nós estamos falando aqui, tem dois instrumentos, deputado. Água tratada e água bruta. A política trata de água bruta. E aqui, quando chega a questão urbana, é outros 500. Eu queria só lembrar o doutor Ronald. Professor Ema, só interromper aqui, porque nós vamos novamente para um rápido intervalo e depois a gente volta com o último bloco de discussões. Como você já sabe, o Mesa Redonda da TV Assembleia discute a água e o desenvolvimento sustentável. Nos dois primeiros blocos, a gente discutiu a má utilização, o desperdício, o desequilíbrio na distribuição de água do planeta e no Brasil. No último bloco, o Mesa Redonda vai debater sobre as potencialidades e os recursos hídricos do Maranhão, o processo de assoreamento dos nossos rios, a contaminação dos lençóis freáticos e a perfuração de poços artesianos irregulares. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Oyama Cardoso, economista e professor de Direito Ambiental; Raimundo Medeiros, supervisor de Gestão Participativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente; Fernando Furtado, deputado estadual pelo PCdoB; e Ronald Almeida, arquiteto e urbanista, consultor da Associação dos Ex-Deputados Estaduais do Maranhão. Vamos então
entrar agora na nossa paróquia. E aí eu queria que o doutor Medeiros falasse a respeito dessa problemática. Nós corremos o risco de chegar a ter problema de escassez de água antes que nós tenhamos o fornecimento universal de água para a nossa população. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, havia um desejo dos dirigentes dessa questão do saneamento de resolver o problema do fornecimento de água até o ano 2010, que já está bem atrás, né? Havia todo um desejo de articulação, mas isso estou me referindo a abastecimento de água para o consumo humano das cidades. Mas depende de algumas variáveis que não conseguiram dominar. Por exemplo, a estruturação com obras e a garantia da preservação dos mananciais. Os mananciais vão ficando cada vez mais distantes da cidade, precisando de mais estruturação. Então, nessa questão da escassez, né, escassez que o dia a dia está mostrando que existe, ela realmente, as companhias de saneamento têm buscado trabalhar, inclusive divulgando a questão do reuso da água para a indústria, mas isso está funilando o reuso para condomínios e até chegar ao reuso individual, né? A pessoa passa por algum pequeno tratamento e reutiliza a água uma segunda vez no banheiro, na descarga, nos jardins. Em relação a desperdício que a gente falou no início do programa, a gente trata dessa questão nas companhias de saneamento com medição. As medições de fornecimento de água, elas carecem ainda de melhoria nos equipamentos. A gente viu agora recentemente, reportagem, a gente já sabia disso, que os equipamentos medem também o ar, além de você também não ter as macromedições. Você tem uma micromedição na residência, que já comete erro, e não tem macromedição. Então, quando você faz a avaliação de desperdício no Brasil, os números são só indicativos, não tem muita representação, né? Se fala em 60% de desperdício em São Luís, mas ninguém sabe, na verdade, quanto é, porque não tem macromedição. E a micromedição Mas se fosse erro. 40% já era Não, muito. era muito. Era demasiado. Mas os Hã? limites mundiais dizem que é em torno de 15%. O Japão, que também 2%. já é muito grande. O Japão, 2%. Nesse sentido, eu gostaria de fazer também uma pergunta. Soubemos agora, em 27 de janeiro, que as prefeituras de Paços Lumiar e Ribamar assinaram contrato com a Odebrecht Ambiental por 35 anos para gerenciamento da rede de água desses municípios. Então seria gestão privada dos recursos hídricos em 2 municípios maranhenses, que acho que são os pioneiros no caso, né? Como que a CAEMA veria, ou particularmente, você talvez não possa responder pela CAEMA, mas a sua opinião pessoal a respeito desta gestão privada dos recursos hídricos para abastecimento nos municípios? Essa discussão privatização do setor de saneamento é antiga também. Já ocorreu várias companhias aí pelo estado do Amazonas, São Paulo mesmo, em alguns municípios são privatizadas. O serviço melhora, porém o que acontece é que a tarifa de água vai para as nuvens, né? Um valor altíssimo. E aí o próprio governo começa a ter um outro problema, né? Porque a água é saúde e algumas comunidades vão sendo extraídas, vão sendo retiradas, perdendo esse benefício. E as companhias ficam no núcleo que mais lhe dá retorno. Mas é verdade, os 2 municípios, Paços Lumiar e São José de Ribamar, realmente já perderam a concessão, a CAEMA já perdeu a concessão e passou para a Odebrecht Ambiental. Mas já tem outros municípios também anteriores a eles, não? Não. Tem municípios que... A Ceilândia. A Ceilândia é uma situação complicada, né? Lá tinha a CAEMA e tinha uma empresa que não era municipal, era particular, né? Então tinha várias
empresinhas de fornecimento de água. A Ceilândia era um exemplo assim, muito clássico da bagunça. Da baderna. Da baderna. E falando em baderna, é interessante quando você fala dessa questão da CAEMA. Eu sei também que você, sendo da Secretaria do Meio Ambiente, não sendo da CAEMA, eu lembro que em outros tempos, na Secretaria do Meio Ambiente, tinha o conselho. Existia um conselho, no qual eu até fazia parte, que a gente discutia, já se discutia a questão da água, inclusive com toda a sociedade civil. E eu lembro que quando começou a afetar na discussão alguns setores que eram setores conservadores, que entendem que a água nunca vai acabar, aquela história toda, como proprietários de grandes áreas de terra, chegavam a dizer até que os rios eram particulares que estavam dentro das terras, isso criou conflitos em algumas regiões, até com os pescadores que tínhamos que procurar o IBAMA para discutir acordos de pesca naquela região para evitar maiores problemas. Eu entendo que a CAEMA, ela tem que se modernizar. A CAEMA se limita a captar uma água, distribuir precariamente, sem tecnologia avançada e mais nada. A CAEMA precisa dar um salto para poder, então, a gente realmente poder começar a olhar. Por isso mesmo é que essas empresas estão chegando para fazer. E isso é arriscado. Como você fala, é muito arriscado. É verdade, deputado. E aí nem respondia a questão inicial, que ele perguntava da minha opinião. Eu acho bastante complicado você privatizar o sistema de saneamento. Ele vai te dar um retorno visual de atendimento muito bom, porém vai prejudicar a saúde em algum momento. E aí eu vou usar um exemplo de São Luís mesmo. O sistema de saneamento de São Luís começou em 1856, privado, companhia de saneamento privado. Raimundo Teixeira Mendes montou uma companhia, brigando até com a Ana Jansen. Não conseguiu evoluir, faliu. Em seguida veio outro sistema privado, Companhia das Águas Rianil. Durou muitos anos, a iniciativa privada faliu. Vem a Companhia de Água São Luís, essa passou muitos anos, faliu. Aí chega então a salvadora do problema, que é a Ulen Companhia, com tecnologia americana, e chega aqui, resolve os problemas imediatamente, só que ela passa a sugar do Estado durante quase 40 anos, ou 20 e poucos anos, 27 anos, todo o recurso que o Estado tinha para aplicar em saúde e educação, porque o Estado passa a pagar os serviços, ela cobra dos seus usuários e o Estado ainda complementa. Então, um atraso terrível, a companhia que veio da América para cá. Como diz o nobre deputado, uma parte, né? Veja bem, a política nacional, a 9433, estabelece o seguinte, que a água é um bem econômico. A água é tratada como bem econômico, por isso ela tem um preço, né? Por exemplo, o que precisa entender é a questão da governança da água, certo? Tratar a água como bem econômico. O doutor Rando está falando de que a água é um bem finito. A água, evidentemente, não vai acabar, deputado. Mas nós estamos falando de qualidade de água, certo? Precisa discutir essa questão. O que acontece? Tem uma lei que estabelece cobrar água de grandes usuários. Quando se estabelece a questão da gestão, por exemplo, que desculpe a ausência do pessoal da CAEMA aqui, eu costumo sempre ser muito mortais com a CAEMA, porque eu vejo, como foi dito aqui, a água é importante para a sobrevivência, e a gestão da água, não se faz gestão da água neste estado, muito menos do saneamento. O doutor Medeiros sabe disso, que nós conversamos muito sobre isso. Por que as companhias faliram? Então as empresas também falem. As empresas, né, de atividade econômica. Hoje você olha, a Sabesp está na Bolsa do Brasil e na Bolsa Americana. Por que será? Gestão, né? Gestão. Tem que se entender, meu Deus, que a água, ela tem um sentido social, mas ela tem também um sentido econômico. Eu não posso admitir que hoje, século XXI, tenhamos postos de, como o deputado falou, utilizando água tratada, dando descarga no banheiro com água tratada.
São essas questões que precisam ser discutidas, Medeiros. Como é que... E ele sabe que o grande usuário de água é o saneamento. Nós gastamos cerca de 100, 150 litros. Quanto maior a renda, maior o consumo de água. Então, essas produção tecnologias... de alimentos também usa muito É irrigação. evidente, sim, a produção de alimentos, hoje no conjunto, a agricultura fica com 70%, a indústria com 10% e o consumo humano com 20%, tá certo? Então, nós temos... Isso também é, né, é uma indicação só, isso não é muito real. Parâmetros. Porque quando se fala em desperdício da agricultura, é agricultura irrigada, tá certo? Agora, o desperdício está conosco. Nós temos a cultura do desperdício. É verdade. Nós, sociedade que dizemos moderna, estamos com a cultura do desperdício. E tudo isso, deputado, a gente pode ter todas as leis, essas discussões, se a gente não fizer, que Ronald sempre discute, a questão da educação ambiental, uma política de educação ambiental, tudo isso não interessa. Não vale de nada. E nós temos uma política nacional e temos uma política estadual de educação ambiental. Se o senhor precisar das minhas considerações, for contribuir com o senhor na comissão. Com certeza. Porque todas, aquilo que eu disse, nós temos instrumentos para fazer gestão, precisamos buscar. E eu até diria, o companheiro aqui, Ronald, que é da área de urbanismo, né? E olhando por um outro prisma, que é a indústria, que hoje já produz, a indústria inclusive, que produz equipamentos, né, de saneamento, ela já produz equipamentos que trazem, né, a diminuição do consumo. Caixas de uso sanitário com 2 tipos de volume de água, torneiras com regulagem, então já temos, né, e isso deveria nas academias, nas nossas universidades, deveria haver um investimento inclusive maior por parte do governo, para que a gente possa facilitar com que a tecnologia avance nas nossas universidades, se descubra mecanismos mais sofisticados. Estamos jogando dinheiro fora. É verdade. No saneamento. A água, utilizar água tratada para fazer descarga em banheiro. O Japão já consegue armazenar em locais, fazer grandes centrais de armazenamento de água, de chuva na própria sede. O maior problema, por exemplo, hoje eu fico satisfeito quando vi uma empresa na Suíça que está produzindo um tipo de asfalto, ele ainda é caro, é lógico que quando começa é caro, mas um tipo de asfalto de pavimentação, através de uns bloquetes, que vai facilitar com que as águas das chuvas penetrem na terra, que esse é o grande problema também nosso, é cimento, concreto e asfalto. A água... E aí essa questão... Aqui no projeto desta Assembleia, 80% da pavimentação estava prevista com o chamado cobograma, ou seja, aquele piso articulado com grama que facilita onde os carros ficam estacionados. E as vias, como essa aqui na frente, seriam asfaltadas. Mas então isso já daria um índice de percolação no solo melhor, porque nós temos uma dupla responsabilidade. Nós estamos instalados na Estação Ecológica Sítio Rangedor. Muito embora a Assembleia tivesse sido iniciada em 2003, 2 anos antes do decreto de 15 de dezembro de 2005, que criou a Estação Ecológica. Mas não nos desobriga da missão, a Assembleia, a Comissão de Meio Ambiente, a nossa engenharia da casa, de retomar a preocupação, de recompor a vegetação, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu faço parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e já desafiei lá o nosso secretário anterior, a nossa secretária anterior, a que trabalhasse junto com a Assembleia num trabalho de manejo mais visual, mais efetivo, mais concreto, de modo que os aquíferos daqui do Sítio Rangedor fossem então melhor reabastecidos, e que aqui, por exemplo, nós temos mais de 10 mil metros quadrados de cobertura, que podia ter o aproveitamento de água pluvial e de placas solares para melhorar a nossa economia de energia. E a consequência dessa história toda, na nossa ilha, é o problema das cunhas salinas. Sim. Que nós estamos tendo, e que pouca gente sabe disso. Porque nós não temos penetração de água doce através da terra, consequentemente as águas salgadas estão penetrando, e hoje poucos lugares na ilha
já se consegue encontrar água de boa qualidade. É essa que é a minha preocupação quando a CAEMA está fazendo perfuração de poços. Não sei se o Bedeiro conhece qual é aquela medição, né? Porque depois, né, com a retirada de água boa, vem a intrusão, considerando que é uma ilha, né? É uma ilha. Então, como é que vai fazer isso? Então, mas pode ser uma esponja, né? Uma esponja. Eu só queria lembrar o seguinte, que nós estamos chegando ao encerramento do nosso programa e eu queria que aí cada um fizesse as suas considerações finais, começando aqui pelo professor Oyama. Eu achei interessante, a casa está de parabéns, né? Mas eu lamento ainda, a CAEMA devia estar aqui, que é o nosso, né? Mas eu acho assim, foi bastante produtivo, achei interessante. Eu sou um entusiasta das questões ambientais, sobretudo das questões dos recursos hídricos, porque meus estudos meus pequenos estudos ainda são na questão de recursos hídricos. E eu me coloco à disposição, deputado. Muitíssimo obrigado pelo convite, tá? E eu queria também me colocar à disposição da Comissão do Meio Ambiente da Casa, tá certo? Para contribuir com algumas informações que eu disponho. Mas muitíssimo obrigado, achei extremamente importante. O papel da Secretaria de Meio Ambiente, além de fazer gestão de recursos hídricos, mas eu pessoalmente estou empenhado em trabalhar a questão da preservação do Parque Estadual do Bacanga, porque aqui na ilha a gente precisa preservar uma área para guardar água doce. E esse é o meu papel dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Professor, eu queria agradecer muito, Luiz Pedro, pelo convite, dizer que como membro da Comissão da Assembleia de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem uma tarefa bastante árdua e como professor o professor Oyama se coloca à disposição de colaborar conosco e tenho certeza que a Secretaria Estadual também vai ser uma grande parceira, nós com certeza conseguiremos, não sei se cumprir a 100% a tarefa, mas pelo menos se a gente chegar a 60%, 70%, nós já conseguimos fazer muita coisa pela água do nosso estado, tá bom? Pela vida. Secundando aí, eu digo que toda grande marcha começa com um pequeno passo, né? Eu quero agradecer, parabenizar a equipe de produção da TV Assembleia por essa oportunidade aqui valiosa. Tenho certeza que não será a última, né? Temos várias, a Comissão de Meio Ambiente certamente vai provocar mais ainda. Em nome do presidente da EDE, o ex-deputado Nan Souza, que é um economista, que também já foi diretor do IBAMA e que está muito preocupado também com essa questão, e que irá levar à Comissão de Meio Ambiente uma pauta de trabalho conjunta, um calendário para uma agenda ambiental do Maranhão, de modo que a gente possa, a EDEM possa colaborar com a Comissão de Meio Ambiente e essa comissão levar ao presidente, à mesa diretora, todo um trabalho que se pode fazer para dinamizar, em parceria com a SEMA e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, esse trabalho aqui. Eu estou muito feliz de ter grandes pessoas aqui que sempre ilustram e a gente sempre aprende alguma coisa a mais na nossa missão de fazer o planejamento. O Mesa Redonda discutiu a água e o desenvolvimento sustentável do planeta. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br e conta com reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Música